Salve, salve família, aqui é Flaudício Andrade, DDI Podcast. Pessoal, quero agradecer a você que tem chegado até aqui. Se você é novo no canal, se inscreve, compartilha, comenta. Cada convidado que vem aqui é uma história diferente, né? Tem sido inspiração para a nossa sociedade como um todo. Diga-se de passagem, quero agradecer também a cada um dos nossos patrocinadores, né? Cada patrocinador que tem cooperado para que esse projeto se mantenha vivo. E hoje eu estou vestido de Herculano Formé. É isso aí. Grande Luiz disse, rapaz, você tem que ser vestido pela Herculano. E nós estamos aqui hoje, Luiz, vestido pela Herculano Formé. Mandar um abraço aí para o grande Lucas Herculano, meu parceiro, novo parceiro do DDI Podcast, é quem está nos vestindo. Mandar um abraço também para a Casa das Peças, né? O Universo Automotivo. Mandar um abraço para a WS Estofados. Isso mesmo, você está precisando de móveis na sua casa, não existe outro lugar. A melhor água do Brasil, né? Você já sabe, é Refresco, né? A melhor água não tem outra. O melhor refrigerante, o melhor energético. Então, meu muito obrigado a todos os nossos parceiros, a você que tem feito parte desse projeto. Garagem 88 Automóveis, né? Esses são os nossos patrocinadores masters e no decorrer do episódio vocês vão ver aqui os nossos patrocinadores passando aqui embaixo na telinha. Se inscreva, compartilhe, comente. Hoje nós estamos aqui com duas personalidades marcantes da cidade de Arapiraca. Boa noite, doutores. Boa noite, Claudício. É um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando um pouquinho com o seu público, né, com a sua audiência. Boa. E nesse podcast que já é tão famoso e incrível aqui no nosso estado. Coisa boa. Doutor Jefferson, boa noite. Boa noite, Claudício, meu amigo. Obrigado aí pelo convite. Muito bom, né? Já acompanho o canal, já deu um tempo assistindo aí. A gente já se conhece há um bom tempo. Já deu um tempo, já venho acompanhando o trabalho e tá muito massa. Tá muito Coisa massa. boa. Para quem não sabe, né? E tem muita gente que é parceiro do nosso canal aqui, pessoal. É parceiro do nosso projeto e muitas das vezes não aparece aqui. E o Dr. Jefferson é um dos parceiros anônimos do DDI Podcast. Alguns dos nossos convidados ilustres que já passaram por aqui veio por indicação dele, né? Grande doutor Tutimés, né? Esteve aqui por indicação do Jefferson e tantos outros, né? Tantos outros que estiveram aqui. Sintam-se à vontade, né? Esse bate-papo é um bate-papo onde a gente quer ouvir um pouco da história dos senhores. E ainda que saibamos quem são vocês, mas eu sempre externo uma pergunta ao início de cada episódio. E eu vou iniciar pelo Dr. Jefferson. Eu queria ouvir quem é o Dr. Jefferson. Claudício, Jefferson, né? É uma pessoa que se dedica muito ao trabalho, é uma pessoa que gosta muito de se divertir, de ter um momento sempre de humor, mas sempre que possível gosto de demonstrar para os meus amigos que a parte mais importante da vida é a nossa família, que é a minha prioridade, né? E essa prioridade é algo que eu realmente não consigo pensar em uma outra coisa. E o trabalho, que é a advocacia, é o que faz tudo acontecer. Foi o que mudou minha vida. Então, o Jefferson hoje é um advogado dedicado, um pai de família, um esposo e um grande amigo. Coisa boa. Doutora Ireni, eu quero ouvir da senhora. Quem é a doutora Ireni? É uma advogada arapiraquense, mãe da Corine e da Ingrid, batalhadora, determinada, chefe de família, que vive exclusivamente da advocacia e que gosta de servir. Achou que servindo o outro cresce, se agrega muito mais valores ao que faz e realmente apaixonada pela família, apaixonada pela advocacia, apaixonada pelo que está construindo, pela jornada que está tendo. Então, é essa pessoa, a Ireni, né? Que ainda quer alçar muitos voos e está numa construção constante. Coisa boa. Eu tô falando aqui Irani porque eu tenho uma amiga chamada Irani, esposa do meu amigo Albécio, né? Grande professora aqui do nosso município. Quero dar um abraço para Irani e por isso que eu tô confundindo aqui os nomes muito parecidos. Vocês são advogados bem-sucedidos, né? A senhora no seu escritório, o senhor no seu escritório. Mas eu queria ouvir e saber como é que surgiu aí o interesse pela advocacia. Como foi que surgiu uma grande inspiração para enveredar pela vida jurídica? Na verdade, no meu caso, eu não tive muita opção, né? Eu entrei na faculdade de Direito, tinha uma filha pequena e fiz o vestibular e disse, eu tenho que dar certo na advocacia porque eu tenho que ter a responsabilidade de sustentar, né, a minha filha. Então, já entrei na faculdade com o pensamento de ser advogada, porque como uma filha pequena, querendo crescer na área, querendo realmente ter independência financeira, então eu vi na advocacia essa oportunidade. E durante o curso, eu me apaixonei realmente pelo curso e acho que é uma das melhores profissões para a mulher, justamente pela flexibilidade. Quando ela consegue se posicionar no mercado de trabalho, ela consegue prestar um bom serviço,
para os seus clientes, mas também consegue auxiliar muito bem a sua família por conta realmente dessa autonomia, dessa independência, de você conseguir fazer o seu horário. Então, isso é muito importante para quem é mãe. Então, eu pensei nisso. E, alçando os voos, me apaixonei realmente pela carreira. E aí, fui testando durante a faculdade, né, algumas experiências de estágio na Defensoria, no Ministério Público. Fui conciliadora na Justiça Federal. Na turma recursal, fui também estagiária. E aí, eu tinha um pensamento, Fraudísio, que era... Eu tinha que aprender um pouquinho de cada área para poder ter argumento quando eu fosse falar com o cliente, para poder saber conversar nos espaços. Então, eu realmente, em um momento da faculdade, eu larguei o emprego que eu tinha no comércio, né? Eu trabalhava no escritório de contabilidade e fui realmente estagiar voluntária no Ministério Público. Eu pegava um ônibus aqui, ia para Limoeiro, do meu bolso, fazia o estágio à tarde e voltava, porque eu queria aprender. Na época, o processo era físico e eu queria entender realmente como era o funcionamento do processo. E aí foi a paixão realmente se renovando a cada momento. Então, para mim, foi uma escolha nesse sentido. A princípio, por conta de uma necessidade que eu tinha de realmente dar certo na profissão para sustentar a minha filha, mas no decorrer foi a melhor escolha que eu fiz na vida. Coisa boa. Doutor Jefferson, como é que surgiu aí? Assim, na época da escola, eu já era um cara sempre desenrolado, sempre estava ali na frente, ali presidindo uma turma, sempre me destacando. E daí eu fui percebendo que eu tinha uma certa vocação para conversar, para falar. E daí, em algum momento ali, eu pensei no curso de Direito, mas eu pensei no curso de Direito porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, eu sempre tive que correr atrás das minhas necessidades. E eu não queria que nenhum empregador tirasse o meu direito por falta de conhecimento. E daí você sempre fica com aquela sensação de, assim, eu não quero que ninguém, né, usurpe aqui o meu direito. Então, eu fiquei com esse interesse. E, por um momento, né, eu iniciei a faculdade de Direito e eu tinha uma certa dificuldade de entender que eu iria terminar a minha faculdade muito cedo. Então, eu iria terminar com 23 anos, que é a idade normal, só que a minha aparência muito jovem me deixava inseguro. Acabei largando o curso por um momento, fiquei um período, né? Eu estava com 19 anos, larguei o curso por um período, e depois de um tempo, eu já estava casado, e minha esposa, pai, você é desenrolado, porque você não tenta direito, você já fez uma vez, pode dar certo, e me veio esse incentivo. E daí eu disse, não, mas eu não sei se é isso que eu quero mesmo. Fui fazer um teste vocacional, aí o resultado deu advogado ou pastor. Aí eu fui... Você é evangélico, não? Mas sou evangélico. Ah, coisa boa. E daí o que acontece? Fiz novamente, fiz por 2 vezes e deu o mesmo resultado. Senão eu vou fazer direito, eu vou realmente buscar por essa linha. E no percurso ali, quando eu começo a faculdade de Direito, eu ainda não tinha muita segurança, né? Uma situação muito mais difícil, eu já estava casado, eu tinha o meu primeiro filho, o meu trabalho não era suficiente, e surgiu a oportunidade de conseguir fazer um financiamento 100%. Então, eu disse, não, agora eu vou tocar o barco. Pouco tempo depois, eu ali ainda um pouco inseguro com o curso, por conta do trabalho, eu tinha que dividir o meu trabalho e a faculdade. Em um momento do almoço familiar, eu recebi uma profecia, né, que foi o que realmente me deu o verdadeiro gás, que sempre foi o seguinte, continue e nunca desista. E foi o que eu fiz durante todo o meu curso. Me programei, sempre gostei de fazer tudo muito planejado, apesar de ser articulado. Então, eu programei o meu TCC desde o meu 5º período. No meu 8º período, eu já estava ali buscando coisa do direito. Eu tinha que dar certo, porque senão eu não tinha como manter a minha família. Então, no 8º período, eu consigo um amigo, já era advogado, e eu disse, olha, vamos junto que vai dar certo. No meu 9º período, eu já estava aprovado na UAB, né? Fiz minha 2ª fase civil. Foi uma loucura, pouquíssimos dias, pouquíssimas horas dormidas, mas foi de grande valia. E eu dou o grande pontapé na advocacia, me encontro e mudou completamente a minha vida. Saí de uma situação de entregar panfleto ou camelô, que foi uma coisa que eu sempre fiz, trabalhei muito, para me tornar advogado. Primeiro e único advogado da minha família até hoje. Coisa boa, coisa boa. O senhor falou aí sobre o fato de ser jovem, né? E o senhor aparenta ser bem jovem. Qual a idade do senhor? Estou com 38 anos. Rapaz, não tem quem diga. 38 anos. Com essa cara jovem, mas é normal. O pessoal da minha família, principalmente parte do pai, ele tem essa aparência mais jovial. Mas eu gosto. Coisa boa. Pelo fato do senhor falar jovem, esteve aqui conosco César Filho, né? Grande advogado aqui do nosso estado, né? E da nossa cidade, né? Atua na área penal e ele também tem aparência muito jovem. Sim. E eu perguntei a ele e vou externar para o senhor. Quais são as dificuldades enfrentadas por aparentar ser tão jovem? Olha, para mim, eu acho que a primeira coisa que me travava
era o fato de eu ser uma aparência jovem e sem barba. Então, e daí você fica com aquele receio, será que alguém vai me contratar? Será que vai entender que a minha questão técnica está além da minha aparência? Eu acho que a maior dificuldade de ser um advogado jovem e com aparência de jovem é essa insegurança sobre a questão do respeito à sua qualidade técnica, né? Porque eu não acredito que nem a idade, nem o número do OAB, ela é o suficiente para dizer o quanto você é bom ou o quanto você não é técnico. A maior dificuldade do jovem advogado é a insegurança do mercado. Isso já é colocado há muito tempo, né? A gente vê nas imagens, a gente vê às vezes nos livros, aquelas pessoas que demonstram respeito, conhecimento, sempre com aquela cara um pouco mais velha. Mas tudo isso vem mudando, principalmente com essa geração Z, né? Que é chamada agora. Então tá tudo muito virtual, tá tudo muito mais modernizado e eu acredito que a advocacia está tendo um espaço muito maior. Hoje a gente percebe que não é aparência, é qualidade técnica. E isso nós viemos buscando a cada dia. Coisa boa. Doutora Irene, a senhora atua em que área da advocacia? Previdenciário. Previdenciária. Eu quero mandar um abraço para o doutor Cleiton Ferreira, né? Sim. Grande juiz, né? Que atua aí na Justiça Federal. Tem se tornado um marco e esteve aqui conosco também, né? A senhora é mulher. E quais os desafios que a senhora tem enfrentado ou vem enfrentando pelo fato de ser mulher na advocacia ou na vida como um todo? Ser mulher é difícil. Estamos no país que mais mata a mulher, né? A violência contra a mulher ela é evidente em todos os setores. Na advocacia, nós mulheres somos muito subjugadas, né? Isso vem mudando ao longo do tempo, mas quando eu iniciei a advocacia em 2008, ainda tinha um mercado de advogadas muito restrito. A advocacia era mais a presença do homem mesmo. Então, assim, a gente se posicionar era difícil. A gente realmente ter a palavra em uma determinada audiência, a gente tinha que se impor, né? Eu já fiz audiência onde o juiz era homem, o assessor do juiz estava ajudando ele, auxiliando ele na audiência, era homem, o meu cliente era homem, na outra parte era o advogado homem e o cliente do advogado homem também. E eles conversaram nessa audiência entre si como se eu não estivesse na sala. E eu ter que me impor naquele momento, mostrando que eu estava representando, que a palavra era minha. Então, assim, isso aconteceu e não foram poucas vezes. Então, assim, foi difícil, né? Mas eu sempre fui muito persistente, né? Eu sempre me coloquei numa posição de respeito, mas sabendo onde eu estava e o papel que eu estava cumprindo. Mas isso é praticado até hoje, em alguns locais. Menos, bem menos, né? Até porque a gente já está com um número grandioso de mulheres advogadas, e a gente vem quebrando essas barreiras, mas é difícil, né? É muito fácil a gente estar numa reunião e os homens conduzirem, né, ignorando você ali, não lhe dando a palavra, não lhe dando o espaço. Então, assim, é muito fácil, mas a gente tem mudado isso. E eu acredito que vai mudar muito mais, porque, assim, mas são muitas as dificuldades, né? A mulher se posicionar, eu costumo dizer, até estava conversando com o Jefferson sobre isso, né? Uma mulher, quando ela chega no fórum, uma advogada, quando ela chega no fórum, uma mãe de família, a advogada, ela já venceu tantas batalhas ao longo daquele primeiro horário que ela está ali no fórum, por exemplo, 9 horas da manhã, arrumada, preparada para aquela audiência, que o homem nem imagina, ele nem passa. Porque nós somos biologicamente diferentes. Nós temos necessidades que o homem não tem. Nós ocupamos realmente um espaço que o homem não ocupa. O homem não gesta. Então, a mulher, quando está gestante, ela tem necessidades. E ter essa sensibilidade, esse olhar, ele realmente é muito importante. A gente estava até vendo um episódio de uma advogada que acontece muito, né? O juiz nega ali a prioridade ou a remarcação de uma audiência porque ela não pode participar porque é gestante. Não cabe ao magistrado dizer, não cabe a outra pessoa dizer. Quando a mãe está gestando, ela passa por mudanças hormonais, psicológicas, que ela precisa de amparo. Então, somente ela vai saber, né, se ela está pronta para aquele momento ou não, se ela está preparada para aquele momento ou não. E a gente precisa realmente que tenha esse olhar. E eu estou falando da advocacia, mas eu sei que acontece isso em todas as profissões, né? A magistrada também passa por isso, a professora passa por isso, a médica passa por isso. Então, a sociedade ela precisa olhar para a mulher realmente de forma diferenciada. Nós somos tão competentes como o homem. Nós não queremos tomar o espaço do homem. A gente quer estar ali ao lado dele, contribuindo, mas também tendo voz, tendo vez, entendeu? Fazendo com que as nossas dores sejam ouvidas. O homem tem que ter essa sensibilidade de olhar para a gente de uma forma diferente. Ela é diferente, nós somos diferentes, né? A mulher ela tem o período menstrual aí que também traz mudanças,
que exige um olhar diferente, que ela tem que se preparar. Tem momentos que está mais sensível, tem momentos que não está. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E não é fraqueza. Outro dia eu ouvi de um homem, porque eu fiz uma audiência, e essas audiências mais acaloradas, né? A gente tem um debate, e eu estava num momento bem sensível. Eu fiz a audiência, realmente fui muito bem na audiência, atingi o objetivo que eu tinha que atingir, fui uma ótima profissional na audiência. Mas quando eu entrei no carro, eu desabei. Eu chorei até em casa. E aí foi que um colega advogado me viu, antes de eu chegar em casa, conversou comigo e ele disse: as suas emoções não é sua fraqueza, é sua força. Ser mulher e se emocionar é sua força. Então, assim, isso é muito bom. A gente expor isso e todo mundo sentir isso também, todas as mulheres sentir que é a nossa força, assim. Por mais que alguns critiquem, acham que é fraqueza, não. É um momento nosso de força. Ah, coisa boa, coisa boa. Ô, Cláudio, eu queria até complementar, assim, eu venho conversando muito com a Irene, sabe? E cada vez mais a minha admiração por ela tá lá em cima. Porque, assim, eu tive, né, um momento na minha vida que a minha esposa precisou se ausentar da nossa casa. Ela foi fazer residência fora, em Pernambuco. E daí, por ela ir lá, eu tive que auxiliar cuidando do meu filho. Meu filho, naquela época, estava com 5 anos de idade. E aí você sente um pouquinho, vou dizer um pouquinho, né, daquela dificuldade de você estar ali tendo que lavar a farda todos os dias, ajudar, fazer as coisas em casa, fazer a comida. Eu tinha que levar meu filho na escola, eu tinha que buscar, eu tinha que levar, às vezes, para o meu trabalho, deixava no escritório de um amigo, ia fazer uma audiência. E, querendo ou não, ainda tinha um pouco daquela rede de apoio, né? Você ainda vai... Eu ia na casa da minha mãe, tinha um amigo para ficar ali. Mas, assim, quanto mais eu converso com a Irene, eu fico vendo, assim, que por mais que eu tenha conseguido abarcar naquele momento para poder ajudar minha esposa a dar um passo a mais na profissão, no dia a dia ainda não é tudo. Porque cuidar de criança, cuidar de casa, a criança ter febre na madrugada, a gente tem dó de colocar embaixo do chuveiro, sabe? Porque a gente sabe que tem que baixar aquela febre, a gente já medicou. Então, essa dificuldade eu pude ver, mas tenho certeza que eu não pude sentir tanto quanto uma mulher, como uma mãe, e principalmente a aguerrida e lutadora, porque naquele momento ali eu ainda tinha alguns amigos, né? Você tem uma rede de apoio, você tem um colega, né? E a mulher parece que abraça tudo, ela leva tudo, ela vai com força, né? Tem até aquela expressão, vai na força do ódio, mais vai. E a Irene, ela vai na força do amor. Mas é impressionante, assim, todos os dias eu escuto e eu fico assim, cada dia mais, sabe? Nossa, que mulher é essa? Realmente, o protagonismo feminino eu consigo ver na Irene. Coisa boa. Tem muitas mulheres que estão nos assistindo. E eu queria que a senhora passasse uma mensagem para a mulher, a jovem advogada, a mãe que está nos assistindo, a mulher, enquanto mulher, que tanto se inspira na senhora. Queria que a senhora passasse uma mensagem. Que todas as mulheres saibam que elas são muito corajosas, entendeu? Que as batalhas podem ser vencidas com a cabeça erguida, que não tenham vergonha das escolhas que fazem e do caminho que tomam, mas que honrem as escolhas que fizeram, entendeu? Que continuem o caminho, a jornada com cabeça erguida, com honestidade, porque é isso que leva a gente para frente, sabe? Com fé. Eu sou católica, né? E assim, a fé realmente ela é um sustentáculo na minha vida, né? Para a gente realmente seguir. A gente cai, mas a gente tem força para levantar. E não tem dificuldade maior que a gente possa enfrentar, que é ser mãe solo, né? Levar a vida, sustentando sua filha com os seus recursos, com o seu trabalho, com dignidade. Isso é a maior riqueza que uma mulher pode ter nesse momento. E, assim, não depender de ninguém para ser feliz, sabe? Que toda jornada tem que ser uma jornada de felicidade, de realmente se sentir completa, realizada. Coisa boa. Como é o nome da sua filha? Corine e Ingrid. São duas? São duas. São duas. Qual é a mais velha? A Corine. Corine. O que mudou na vida da doutora Irene antes de a Corine e depois de a Corine? Tudo. Eu tive a Corine com 19 anos, entendeu? E ali foi um start para que eu dissesse, não, eu tenho que dar certo nessa vida. Eu quero ser a melhor mãe que eu puder. Eu quero que ela sinta orgulho de quem eu sou. Você vai me fazer chorar de novo. O bate-papo de emoções. Fica à vontade. Não, as minhas duas filhas são as minhas joias. São as coisas mais preciosas que eu tenho, realmente. Sou completa e feliz demais com elas duas. E elas sabem a importância que tem. Coisa boa, coisa boa. O senhor também tem filhos, né? Tem quantos? Tenho 3. Rapaz, qual é o mais velho? Lucas Joaquim. Lucas Joaquim. Qual é o outro? Eu tenho Melissa, de 6 anos, e tenho a Manuela, com 4 anos.
Eu tô há 17 anos com a minha esposa. Coisa boa. É, É porque o senhor parece ser tão jovem, né? É engraçado que quando eu falo assim, não, eu tô há 17 anos com a minha esposa. Aí eu ando com os meus filhos, aí tem aquela pergunta, a mesma mãe? Sim, porque eu casei só uma vez. Isso acontece muito. O que mudou na vida do Dr. Jefferson? Antes de Joaquim? Isso. Antes de Joaquim, depois de Joaquim. Veja só, eu acredito que eu vou ter uma resposta muito parecida com a Aine. O Joaquim, para mim, ele foi muito desejado, sabe? Ele foi o start da minha vida. Os meus 3 filhos são as 3 etapas da minha vida. Graças a Deus, hoje eu estou na melhor etapa. Coisa boa! No melhor momento. E me sinto muito seguro com isso. O Joaquim, quando ele vem com muito desejo, né? Eu estava muito novo, eu estive com a minha esposa, eu pedi para casar com a minha esposa com 2 meses de relacionamento. Então, eu estava realmente muito decidido a formar minha família. Eu sou filho de pais separados. Então, assim, eu queria ver o que era uma família junto, né? Como que é ter a sua família, você conviver. Eu tenho mais tempo de convívio com a minha esposa do que eu tive com meus pais, né? Então, assim, eu queria construir minha família. Então, Joaquim, quando ele chega para mim, até o nome da escolha dele, do nome que nós escolhemos, foi uma coisa muito pensada, né? Então, Lucas Joaquim, que é luz enviada por Deus, né, em hebraico, nós buscamos algo que iria trazer para a gente. Então, eu comecei a perceber a vida na realidade, como que seria dali para frente. Então, o que muda para mim? Joaquim, até a chegada dele, era animação, era eu quero trabalhar, quero construir. Quando chega Joaquim, diz, não, eu tenho que dar certo. E é por você, é por ele. Tem um vídeo no meu Instagram que todas as vezes que eu vejo, eu me emociono. Porque era um momento que eu tô, naquele momento do baile, né? E eu tô finalizando, tô descendo, e ele tá vestido igual a mim, a mesma gravatinha, a mesma roupa. Eu olho para ele, eu abraço ele, eu beijo muito, e começo a falar, foi por você e foi por você. E foi fantástico. Coisa boa, coisa boa. A gente ouvir, né, histórias que inspiram, né, a vivência dos senhores, né, a realidade. Tem muita gente que vê hoje que os senhores se tornaram e estão se tornando e não sabe, né, a trajetória, Sim. não sabe as dores, né? E muitas das vezes eu estava aqui conversando com o doutor Tiago Chacon, promotor de justiça do estado de Alagoas, e ele também aparenta ser muito jovem, né? E ele contou uma experiência que quando ele chegou certa feita numa sala de audiência, uma das pessoas que ali estavam disse, mas eu quero falar com o promotor. Então, assim, olha, muitas das vezes, o senhor bem ressaltou, né? Pela aparência física, por aparentar ser novo, e não pelo grau de competência. E a gente vive numa sociedade que, infelizmente, ainda peca nestes detalhes, né? Isso. Eu falava aqui com a dona Nena, que é a fundadora do supermercado 15 de novembro, né? Grande abraço para a dona Nena, Ricardo, que é meu amigo. E ela falava de uma realidade, a Arapiraca está indo para o centenário, mas ela hoje tem 85 anos. E 85 anos atrás, uma realidade totalmente diferente. E quando ela empreendeu os supermercados 15 aqui em Arapiraca, uma sociedade totalmente diferente. Se a mulher já sofre hoje, imagine naquela época. Mas mesmo assim ela foi, lutou, batalhou para criar os seus filhos com honra, com decência, e hoje é a mulher que é, né? Então, coisa boa é ter a mulher nas nossas vidas, né? Sem as mulheres, nós não seríamos nada. Não é isso, doutor Jefferson? Com certeza. Eu não seria advogado. É verdade, eu já estava num momento que, assim, eu estava trabalhando, estava tentando. Aí minha esposa, não, você tem que ser advogado, você leva jeito, e me incentivou. Ela que fez a minha inscrição para eu poder fazer meu vestibular, e ela que conseguiu, com a minha documentação, requerer meu financiamento. Então, assim, todo o apoio, né? Toda a base, na verdade, é a segurança hoje da nossa casa. Coisa boa. Eu externo aqui uma indagação a alguns advogados que aqui vêm. A gente vê hoje muitas faculdades formando muitos alunos e que se tornam bacharéis. Sim. Mas que quando se deparam com a prova da OAB, que para muitos é uma alegria e para alguns é uma tristeza, muitas das vezes vivem aí sendo reprovados. Como é que os senhores veem essa tal reprovação em um número tão considerável dos alunos que se formam aí nas faculdades de Direito? Na verdade, a prova da OAB, o exame de ordem, ele é um filtro, né? Ele realmente vem porque a advocacia ela não é uma profissão fácil. Então, eu vejo como necessário. Você, para poder você se inserir nesse mercado, você passar por essa prova, para poder você mostrar o mínimo de conhecimento para estar habilitado para representar outras pessoas, certo? O que acontece também é que algumas faculdades têm um ensino muito deficiente. Então, não prepara o aluno para passar pelo aquele exame de ordem.
Então, a dificuldade é aí. E muita gente também leva a faculdade na brincadeira. Então, assim, a gente tem que ver que é uma profissão muito séria. A gente está lidando com direitos de pessoas. Uma decisão pode acabar com a vida da pessoa, pode tirar o direito daquela pessoa completamente. Falando isso no direito previdenciário, chega no meu escritório alguns casos em que a pessoa não vai ter condições de aposentar em nenhum momento da vida. Por quê? Porque já tem uma idade avançada, porque mesmo que volte a contribuir, não vai conseguir, e por erros de colegas que estavam despreparados em lidar com aquela matéria. Então, assim, eu vejo como necessário, é um filtro que tem que acontecer, porque a responsabilidade do advogado realmente ela é muito grande. Doutor Jefferson. Eu estive, né, durante esse tempo, né, esses últimos 3 anos, né, que eu participando como presidente da Jovem Advocacia de Apoio Profissional. E eu já percebia, não só a questão da deficiência, que é muito grande, a quantidade de universidades hoje que tem, os cursos, né, que são colocados, e de repente aquele regramento de entrada, ele facilitou muito nos últimos anos, né? Então, o que ocorre muito é um curso que gera status, né? Às vezes a gente fala assim, tem o direito, tem medicina, alguns cursos as pessoas colocam pelo status, às vezes tem uma cobrança dos próprios pais, né, de querer que o seu filho faça um curso de direito, que seja um advogado, é aquela história antigamente, né, o doutor, né, tem que ser doutor, e às vezes a pessoa não tem realmente aptidão, né, ela não tem vontade, ela não tem aquilo, e às vezes não é uma questão de realização. A prova da OAB, apesar de toda a sua complexidade, ela não é uma prova impossível. Né? Se fosse assim, a gente não conseguiria chegar lá. Nós temos pessoas aí que são aprovadas entre o 8º e 9º período. Né? Então, assim, é difícil? É. Realmente é uma prova que, se não houver dedicação, se não buscar ter conhecimento, se não se aplicar, não vai conseguir passar. A questão do filtro, até que é colocado pela doutora Ireni, eu acho que é o seguinte, esse filtro, ele é para o próprio profissional. Para ele entender o que ele conseguiu absorver da universidade, da faculdade. Né? O percurso que é trilhado ali, ou muitas vezes a pessoa entende que entrou na faculdade para um concurso público. Né? Hoje, o curso do direito, muitas pessoas procuram visando participar de uma carreira pública. E não visam a questão da advocacia, que, de repente, a pessoa acredita que o conteúdo que ele tem é suficiente para fazer um concurso e ele não se dedica para o exame de ordem, que é um outro objetivo. Né? Então, é possível passar, agora tem que ter muita dedicação. A advocacia, você não para de estudar nunca. Né? Nós temos lei mudando constantemente, diariamente, entendimentos. Né? Então, assim, se não tiver aquela aplicabilidade de estar sempre se atualizando, realmente é muito difícil. Porque a prova de hoje não é a mesma prova que foi ontem e a prova de amanhã é um conteúdo diferente também. Então, até quem passou, como eu passei no exame 18, lá entre 2015 e 2016, aquele conteúdo que nós pegamos ali foi antes de mudar o novo CPC. E daí, quando eu passo na UAB, eu tenho que estudar novamente o código para poder atuar. Então, a gente não consegue ficar para trás, né, e conseguir atuar como advogado. Realmente é aplicação e dedicação diária. Qual é a área de atuação do senhor? Eu sou civilista. Eu atuo me projetei desde a faculdade e sempre atuei na área civil e bancária hoje. Quando eu fiz o exame de ordem, eram 100 questões pela CESP, uma errada anulava uma certa. Hoje são 80 questões, o aluno tem que responder pelo menos 40 para estar aprovado, e uma errada não anula uma certa. Então, assim, só tem 2 exames de ordem no ano. Agora, né, são 3, né? Isso. Não, e ainda tem a situação que trouxe agora até a repescagem, né? A repescagem. A repescagem. Você passou na primeira, passou na primeira fase. Isso. Na segunda você não conseguiu, você vai para a repescagem. É uma chance a mais. Então, assim, veja, eu acredito que até, não vou dizer que facilitou, mas existe uma chance a mais, né? Que muitas pessoas ali travam, são 2 fases, né? Trava na segunda fase e está tendo uma nova oportunidade, né? E tem diversas áreas para você escolher. E se tiver estratégia, coisa boa. E tem outra coisa também, os estudantes, quando estão passando essa fase difícil, que é o exame de ordem, eles começam a questionar a exigência desse exame. Só que quando eles vêm para o lado de cada advocacia, eles começam a entender a importância do exame. Então, todo mundo que passou, que eu conheço, diz, realmente tem que ter. Porque é se colocar no mercado de trabalho com um mínimo de conhecimento para defender os direitos. Aqui no nosso estado, hoje nós estamos com mais de 20 mil advogados que já passaram no exame de ordem. Não significa que todos estão atuando, né? Sim. Então, nós estamos no número 20 mil, 21 mil, né? 21 mil advogados. Então, assim, se não houver o exame de ordem, né, imagina o descontrole que seria pela quantidade de universidades que formam advogados.
né? Desde uma faculdade pública até uma faculdade privada, né? Nós temos turmas aí que, dependendo da universidade, tem 2, 3 turmas, né? A, B e C. Né? E agora imagine isso para a sociedade. Né? A gente consegue ter alguém que se forma, entre aspas, né? Não levou tão a sério o curso, né? Vai só empurrando pelo pedido do pai ou alguma coisa nesse sentido. Quando chega no momento do vamos ver, não conseguiu ter uma boa absorção do conteúdo, como que vai conseguir para a sociedade trazer um respaldo para aquele direito? Essa é a grande questão e é tão importante quanto ter uma boa faculdade e aproveitar a faculdade, é o mínimo exigido do exame de ordem. Eu acho plausível isso. O senhor bem ressaltou sobre a quantidade de advogados formados, né, no estado de Alagoas. Aí surge uma outra problemática. Qual é ela? Assim que o estudante se forma, pega a sua carteira de ordem, surge aí a tal problematização na precificação dos seus honorários. A questão da precificação dos seus honorários, muitos deles começam a ver a intitulação, entre aspas, a prostituição dos valores no mercado. Como é que os senhores veem essa questão? Porque tem escritório que cobra X, escritório que cobra Y, e acontece como se fosse um leilão, só que ao inverso, ao contrário. Ao invés de ser quem dá mais, é quem dá menos para poder captar clientes. Como é que os senhores veem essa situação? O Código de Ética e Disciplina, ele proíbe, né, esse aviltamento de honorários. Ou seja, o advogado ele tem que, no mínimo, cumprir o que está na tabela da OAB. A tabela da OAB justamente serve para isso, para ser uma orientação. O advogado ele pode cobrar mais da tabela, mas nunca menos daquele que está estipulado. E o advogado que faz isso, ele está cometendo a infração e pode ser punido pela instituição. Então, assim, eu vejo que aquele que vem para o mercado de trabalho, ele tem que ter o conhecimento mínimo do que o trabalho que ele vai fazer. Procurar ali saber qual é a cobrança através das tabelas e precificar dessa forma, da forma mais adequada. Não sabendo precificar, ele tem que buscar uma orientação junto à instituição, junto a advogados experientes, para que ele possa se iniciar com segurança. Sabe? E quando a gente estiver na gestão, o nosso objetivo seria esse, né? Coisa também, boa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa palavra, gestão. Justamente auxiliar o advogado no início também de carreira, a ele sentir mais segurança no serviço que ele está prestando, nos valores que ele vai cobrar, na forma que ele vai se posicionar no mercado de trabalho. Isso também é um respaldo da instituição e ela tem que fomentar isso para que o advogado jovem se sinta seguro. Eu acredito que assim, eu entendo que preço e valor são coisas diferentes, sabe? Boa. Boa. Eu digo isso porque eu já dou palestras há um tempo e é um tema que eu gosto muito, tá? É sobre custas e honorários advocatícios. Eu acredito que não adianta você ter trabalho e você não ter honorário. Essa é a diferença do advogado, independente de ser jovem ou não, do sucesso. Então, assim, não adianta você ter aí 300 clientes, 500 processos e só ter trabalho. Então, quando é que você aprende a dar preço? Quando você se valoriza. Então, você ter um valor, você não vai chegar e dar qualquer preço. Qual é a grande diferença hoje? No início da carreira, por falta, às vezes, de conhecimento e de segurança, o jovem advogado ele tem receio de não conseguir fechar o cliente. Só que ele não tem uma percepção de quanto custa aquele cliente. Então, hoje, é uma coisa que eu gosto muito de colocar em pauta, converso, faço treinamento lá no escritório com os advogados. Hoje, meu escritório é formado 100% de jovem advogado. E daí, o que eu sempre falo? Olha, primeiro você tem que aprender a dar o seu valor. E depois você consegue dar um preço. Porque o preço da ação, além da complexidade que vem na demanda, você tem que entender o que atribui. Então, para você manter o escritório, você manter uma vestimenta alinhada, você conseguir comprar livros de qualidade, fazer um curso para poder você ter uma valorização e melhorar o conteúdo para o seu cliente, tudo isso é um preço. Mas aí, quando você percebe que tudo isso te traz um degrau a mais e você tem um valor, você começa a entender a importância de cobrar uma consulta, né? Porque ali você tem 5 anos mínimo de estudo, você tem um exame de ordem que te tirou o sono. Eu mesmo dormia 4 horas por dia para estudar para o exame de ordem. 4, 5 horas por dia, era muita luta. E você começa a perceber que o processo, dependendo da sua área, que trabalhar, a minha civil principalmente, é um dos mais extensos. Então imagina você fazer um processo hoje cobrando valor de R$1.000 e trabalhar para aquele cliente durante 3, 4 anos. Quando isso melhora? Vai ser com esse conteúdo que é trazido para o jovem advogado e com um pouco da experiência quando ele percebe que ele tem muito trabalho, pouco dinheiro. Então ele aprende a se valorizar para poder dar o preço. A tabela foi a minha base para eu conseguir saber como que eu passaria para o cliente, né? Sobre questão de preços, né? Mas aí, quando eu aprendi realmente a me valorizar, foi entender. Porque assim, como foi colocado pela Irine, a tabela,
sendo de forma exemplificativa, é justamente para não aviltar os honorários. Isso. Mas quando a gente começa a perceber que o nosso trabalho é um trabalho técnico, que a gente tem conteúdo, e a gente passa para o cliente isso, pode ter certeza que ele vai sentir segurança no seu trabalho e vai valorizar o teu preço e o teu trabalho. É interessante quando o Jefferson apresenta esses dados, né, essas informações, porque o advogado não é só o estudo da lei, na aplicação da lei nem do processo. Hoje o advogado ele tem que ter essa visão empreendedora, uma visão realmente panorâmica de todo o contexto da advocacia, de onde ele pode se posicionar, quais serviços ele pode se oferecer, de abrir realmente os mercados, né, ter um leque de serviços, de opções, né, serviços de entrada, serviços finais. Então, assim, para poder se manter no mercado de trabalho, né, a advocacia ela mudou muito, ela avançou muito. O advogado ele não pode estar limitado só ao escritório dele. Ele realmente tem que ter outros conhecimentos, outro estudo, para poder ter sucesso e crescer na carreira. Eu sempre externo aqui, tanto aos promotores que aqui vêm, aos juízes, aos advogados, de acordo com a Constituição Federal, não há hierarquia entre a magistratura, o Ministério Público e a advocacia. Na prática, o que é que os senhores acham sobre isso? Na prática, eles querem ter uma hierarquia, né? Mas a gente com jeito, a gente realmente com sabedoria, sabendo conduzir, a gente consegue se posicionar de forma de igual para igual, né? Eu acredito que hoje em dia não tenho nenhum problema de conversar com o juiz, com o promotor, até pela vivência, pela experiência. Eu sou advogada desde 2008. Então, assim, existe um respeito grande nesse sentido e não sinto que eles queiram ser mais, né? Às vezes há um estranhamento em algumas situações, mas a gente consegue, sim, hoje se posicionar de igual para igual, com o promotor, com o juiz, com o delegado, com todo mundo. O advogado em si, né, ele já tem uma situação mais aguerrida de luta, né? Ele está defendendo o direito, né? Sim. E daí, quando ele percebe que em algum momento ali está sendo colocado de uma forma que diminui, ou está se colocando acima de você pelo fato de estar numa posição ocupada ali dentro do judiciário diferente, seja ele promotor, seja juiz, a gente acaba realmente colocando um pouco mais energia. Mas o que eu percebo é que agora com a nova magistratura, tem muitos juízes novos, né? Tem juízes que inclusive foram advogados, né? E nós temos o exemplo do Dr. Cleiton, né? Ele foi advogado, ele está dando um exemplo na magistratura, né, federal. Ele tem simpatia, né, pelas pessoas, tem empatia pelas pessoas, principalmente pelo aquele cliente. Entender que o advogado, às vezes, ele está iniciando, ele já começa com certo receio, né? Pegar um advogado que está ali no seu primeiro ano, um magistrado que já tem muitos anos na frente, ele tem aquela insegurança, né? Já tem a questão do preparo da faculdade, que às vezes não vem 100% pronto para a pessoa conseguir advogar. Então, eu percebo que essa nova magistratura, esses novos concursados, questão técnica, questão de respeito, né, de entender a situação ali, vem melhorando bastante. E daí isso é muito bom a gente colocar isso em pauta. Eu vejo alguns colegas sempre trazendo aquela questão de não vou dizer uma disputa, né, mas uma crítica referente à atuação de um magistrado ou de um representante do Ministério Público, por muitas vezes é pontual, né? É pontual. Tem outros magistrados que recebem a gente muito bem, a gente consegue despachar, conversar, fazer uma audiência com qualidade, e hoje as redes sociais e principalmente as audiências virtuais estão fazendo ou uma reeducação ou provando aquilo que a gente sempre disse sobre a questão da tentativa de mudar a isonomia e a hierarquia dentro do nosso mundo jurídico. Coisa boa. A senhora falou sobre gestão, né? E nós estamos aí se aproximando das eleições da OAB, né? No estado de Alagoas e em Arapiraca também. E pela vasta experiência que os senhores têm, né? Tanto o senhor, Dr. Jefferson, quanto a senhora, doutora Irene, o nome dos senhores foram lançados, né? Sim. E os senhores estão pleiteando, né? Qual é a visão que os senhores trazem para essa nova gestão, essa nova advocacia, e quais são as propostas, né, dos senhores? Eu quero ouvir os senhores, né? Muita gente estava, já que a gente lançou o card, né? E vocês não têm noção das perguntas que surgiram do direct. Eu não vou nem fazer. mas muitas delas foram as propostas. Inclusive, alguns até lá no feed disseram, queremos ouvir proposta. Então, aí tá, senhores. Estaremos lançando nosso caderno de propostas. Coisa boa. Para todo mundo matar a curiosidade, né? Mas assim, sabe, Claudísio, eu e o Jefferson, a gente vê uma advocacia de uma forma diferenciada. A gente vê que a gente pode conseguir mais para a advocacia do Agreste, porque
fazer a gestão de uma forma diferente, onde o advogado ele se sinta realmente pertencente. Eu acredito muito no poder da ambiência. Então, se a OAB ela tiver uma estrutura que ela realmente dê participação ao advogado, que ela estimule o estudo contínuo, o diálogo aberto e transparente, eu acredito que toda a advocacia se fortalece, se sente realmente parte daquele projeto, e aí vai crescer e vai ganhar outro respeito, vai ganhar outra visão. A minha visão de gestão é uma visão realmente de diálogo, uma visão aberta, inclusiva. Eu quero que o advogado ele faça parte da gestão, mas não só fazer parte de forma ilusória. Eu quero que ele realmente esteja lá dentro da gestão. Eu quero que ele venha até a sala conversar comigo, conversar com o Jefferson, que ele tenha abertura para propor ações, que ele realmente se sinta acolhido quando tiver alguma dificuldade. Isso é um canal que a gente realmente quer criar, essa visão de que o advogado faz parte, se sinta orgulhoso da advocacia, porque eu falo que eu tenho orgulho de ser advogada. E veja que até 2018, eu não estava na gestão, eu não participava de nenhuma gestão da OAB. Por quê? Porque eu cuidava do meu escritório. E muitos advogados dizem, mas eu tenho o meu escritório, eu não preciso da OAB. Eu tenho os meus clientes, eu não preciso da OAB. É um lindo engano. A gente tem que estar dentro da OAB. A gente tem que fortalecer a OAB. Porque se a gente tem uma OAB forte, a advocacia é forte. As instituições respeitam. Se a gente leva para dentro da OAB os nossos problemas, a instituição tem como buscar soluções. E tem como dialogar, tem argumento para pleitear medidas. Veja, desde 2022 que eu estou à frente da Comissão de Estudos e Atuação Previdenciária da OAB, da seccional, ou seja, eu estou representando a advocacia previdenciária do Estado todo. E uma das maiores lições que eu tive foi que o diálogo realmente abre portas e fortalece a advocacia. Apresentando os projetos, apresentando os problemas, já chegando numa reunião, por exemplo, com a Justiça Federal, com o INSS, com realmente propostas de soluções, colocando na mesa, fazendo aquele debate, mas um debate propositivo, a gente consegue avançar, a gente consegue melhorias. E muitas vezes eu não vejo isso acontecer. Por muitos anos eu não vejo isso acontecer aqui em Arapiraca. Aqui em Arapiraca eu vejo que o gestor, por muitas vezes, fica esperando as coisas vindo em Maceió, quando ele poderia arregaçar as mangas e ir atrás. Então, assim, a minha proposta é justamente essa, de trabalhar e servir a advocacia, mas com essa visão. Uma visão de diálogo, de proposta, mas quando for necessário um embate, vai existir um embate. Quando realmente uma prerrogativa de um advogado for violada, vai existir um embate da OAB. Vai ter um posicionamento forte e firme, desde que seja realmente atacado um advogado. O advogado tem que se sentir parte do projeto, tem que estar dentro da instituição e tem que estar seguro. Ele tem que saber que pode contar com a Casa da Advocacia, que o representante dele, que todo mundo que está compondo aquela gestão, vai trabalhar para que todos os direitos dele sejam garantidos. Então, a minha visão de gestão é justamente essa, uma visão de gestão aberta, plural, mas também uma gestão combativa. Quando for necessário, estaremos sim lá ao lado do advogado para garantir o que for necessário para que ele tenha os direitos deles preservados. Doutor Jefferson. Veja só, eu penso da seguinte forma, é muito legal quando a gente traz as propostas, inclusive nós teremos agora na quinta-feira o lançamento do caderno de propostas da nossa campanha, né? E vou trazer um pouco aqui do spoiler, né? Porque eu sempre acredito o seguinte, como a gente está lançando, né? Para que não seja copiado. Mas, brincadeiras à parte, eu penso da seguinte forma, sabe, Flaudiz? Eu acho que todo mundo pode contribuir. Só que a contribuição não pode ser eterna. A contribuição ela tem que ser, a OAB é um caso de passagem. É importante que a gente consiga ter alternância. Então, foi isso que me moveu também. Veja, eu venho de uma jovem advocacia, né? E eu fiquei pensando, quando que um jovem advogado vai ter a chance de estar em uma cadeira de diretoria? E trazer as anguras do jovem advogado realmente para perto de quem está na cabeça, né? Porque a gente fazer parte de uma comissão é importante, mas existe um trânsito para chegar, né, para um conselho, chegar nas cabeças, ser levado isso para seccional. Eu estive esse ano no Conselho Nacional e vi o tamanho da OAB. E eu gostaria que todo jovem advogado tivesse a possibilidade de saber, entender e perceber o tamanho da OAB. E não de ouvir, mas de sentir, né? Porque, assim, quando é colocada a questão de ser combatida em algumas situações, as pessoas querem ver o resultado disso. Às vezes a gente vê uma reportagem de uma prerrogativa que foi violada, a gente não sabe o resultado que deu, né? Então, assim, é muito legal a gente falar que a prerrogativa está aqui para defender o advogado. É verdade, a gente vê isso acontecendo, né? Eu tenho muitos colegas da prerrogativa que faz. Mas qual é o resultado disso?
que isso trouxe para a advocacia? Aquela pessoa que violou, qual tipo de sanção que ela sofreu? E a população não fica sabendo, né? Então, assim, é muito importante que quem quer saber esteja dentro da OAB. Uma coisa que eu vejo, Arapiraca, eu até comentei hoje, estava falando com um colega do interior aqui próximo, eu falei assim, a OAB não é a OAB Arapiraca, é a OAB do Agreste. Arapiraca tem a sede, mas que agrega várias cidades vizinhas. E que muitas vezes, por uma questão de quilômetro, é esperado que ele venha até a OAB Arapiraca, sendo que, na verdade, nós temos que ir até esse advogado. Nós temos aqui Traipu, nós temos aqui Campo Alegre, Limoeiro, São Sebastião, nós temos aqui Canoa, nós temos o Giral, nós temos outras cidades próximas, né, que muitas vezes tudo acontece em Arapiraca e a gente, na verdade, quer levar Arapiraca, a sede Arapiraca, sim, para o Agreste de verdade, para essas outras cidades, para que elas se sintam incluídas. Isso é criar ponte, né? Eu conversei com outros jovens advogados e falaram assim, olha, eu gostaria de me sentir melhor representado, mas é muito distante. Imagina, o jovem advogado ele já começa devendo, que ele já está pagando a sua anuidade. Aí o evento é feito na sede em Arapiraca. Nós temos dificuldade de transporte aqui. E por que esse evento não pode ser de forma como uma caravana, como vem acontecendo de Maceió para a gente? Por que um evento que é feito, não, vamos procurar um local, um espaço, vamos fazer em Traipu. Vamos pegar um local e vamos fazer em São Sebastião. Porque, às vezes, o jovem advogado ele não tem carro, ele não tem condições, ele não tem transporte. Até o horário, às vezes, do evento, que é à noite, como que eles vão voltar? É rodar aí 30 quilômetros, dependendo da cidade. Então, assim, isso é uma proposta. É a gente criar pontes. A gente verificar que essas pessoas não estão fora, mas sim dentro. Então, o que nós temos que fazer? Puxar da borda para o centro. Eu acho que isso é uma proposta que tem que ser colocada em prática. Algo também muito importante que eu percebo é a preparação. Nós falamos no início aqui, né, desse episódio, que o jovem advogado, ele sai, ele não sabe a questão da precificação, né? Ele não sabe, às vezes, como que ele vai atuar, às vezes não teve a oportunidade de estagiar, assim como eu não estagiei. E como que é o curso preparatório? O curso preparatório tem que iniciar uma parceria já com as universidades. Nós temos hoje uma comissão, que ela está na seccional, que é do exame de ordem. E a gente pretende fazer com que ela seja local. Por quê? Porque a gente tem que acompanhar desde do estudante, que o estudante ele tem que estar, sim, próximo da OAB, entender que, inclusive, ele pode ser estagiário regular com carteirinha. Né? E tem muito estudante que não sabe que ele pode ter a carteirinha, né? E ele ter ali as práticas, né, participando. A gente tem que verificar que tem escritórios hoje com estagiário, esse estagiário ele está ali participando e não sabe nem os direitos que o estagiário pode praticar, né? Então, tem que ter isso, né? A gente tem que enxergar dessa forma. Em outro momento também, o jovem advogado, quando ele chega bem cru, né, na UAB, ele, na verdade, ele quer saber como que funciona o peticionamento, os sistemas. Hoje, nessa era virtual, o jovem advogado não está mais advogando só em Arapiraca. Ele não está só advogando aqui no interior. Ele está conseguindo pegar um processo aqui ao lado, em Sergipe. Ele está conseguindo pegar um processo em Pernambuco. Ou que sai em um estado mais distante, como o Sul, Sudeste. Até porque a nossa advocacia é de qualidade. Então, imagine hoje um jovem advogado de Arapiraca sendo contratado por um cliente de São Paulo, virtualmente. E daí eu tenho que saber mexer nesse sistema. Então, é importante que tenha isso na jovem advocacia. E, junto com isso, verificar qual é o verdadeiro apoio profissional. O apoio profissional não é só responder questionamento. É a gente demonstrar na prática o que tem que ser feito. E isso só vai acontecer com a participação de todos, com a participação dentro da casa. Então, assim, nós temos várias propostas no nosso caderno, tá? Eu acho que mais do que todas essas que nós comentamos agora, a principal é a união, é a unicidade. Quando a gente consegue ter uma unicidade dentro da OAB, apoiando um momento de protagonismo da mulher, vamos apoiar a mulher. Vamos verificar quais são as dificuldades do jovem advogado e vamos verificar... Porque o jovem advogado, olha que interessante, o jovem advogado, ele não é o jovem advogado por conta da aparência. Ele é o jovem advogado porque ele entrou agora. Então, às vezes, eu tenho um jovem advogado de 40, 50 anos. E daí ele é um jovem advogado porque ele tem que saber de sistemas. E aí, uma pessoa que não teve lá atrás um momento com o computador e agora está sendo advogado, precisa peticionar eletronicamente. Então, esses pontos é bem interessante. Às vezes é colocado uma jovem advocacia como todo mundo fosse jovem. Mas jovem advogado é quem tem até 5 anos de OAB. E tem pessoas que estão ali com 50, 40, 50 anos, que são tímidos. Imagina eles estarem batendo de frente com uma pessoa que está aqui, a flor, né, da idade, 22, 23 anos, com a mente brilhando, e ele ter que estar disputando um espaço e não se sentir incluído nisso. Então, assim, propostas nós temos várias, em todos os setores,
em todas as possibilidades de adentrar nas esferas que existem hoje. Nós estamos aqui no interior, nós temos várias áreas que estão crescendo e que... Vou soltar essa assim. Cadê os estudos para serem apresentados? Quais são as áreas que são mais remuneradas para o jovem advogado que está entrando saber onde ele pode depositar suas fichas? Isso é importante. Isso a gente quer colocar na prática. Ei, rapaz, coisa boa. Quando a gente fala sobre mulher, e é uma tecla que eu quero mencionar aqui, sempre quando é a primeira mulher que dirigiu, a primeira mulher que foi presidente, a primeira mulher que foi líder de uma empresa, porque é tão atípico, né, ter uma figura que venha ser tão protagonista como mulher, pelo fato dos homens estarem corriqueiramente nos cargos sempre de destaque. Nós estamos aqui hoje diante de uma candidata à presidência e o senhor como homem à vice-presidência. Existe o preconceito, e o preconceito nada mais é do que um conceito anterior, né, sobre aquilo que está sendo pautado. Então as pessoas, a posteriori, vão ter um pós-conceito. Os senhores têm sofrido algum tipo de preconceito sobre essa situação de ter uma candidata à presidência e um vice-presidente como figura masculina? Olha, com relação a ser mulher nesse momento, não. Nesse momento, a eleição, eu tenho recebido um apoio muito grande, tanto de homens advogados, quanto de mulheres advogadas, que se sentem representadas. Na verdade, existe nos bastidores da eleição realmente uma manchete dizendo que é o momento de uma mulher assumir a presidência da OAB, né? Porque realmente já me acompanham, já estão vendo a história, a evolução, e realmente estamos vindo com um apoio muito forte de homens que entenderam que o espaço, nesse momento, seria para uma mulher. Então, já houve em algum outro momento uma resistência, né? Alguns momentos já se falou, não podem ser 2 mulheres no comando, candidatas, porque existe um machismo, ainda existe o homem. Então, se for 2 mulheres, é difícil realmente haver adesão desse pessoal. Então, foi feito, realmente houve essa conversa. Mas de forma de vir nesse embate, por eu ser mulher, não. Na verdade, desde a última eleição, eu me coloquei candidata, né? Me coloquei disponível, na verdade, aos grupos, dizendo que o meu nome estava disponível caso achassem interessante que eu fosse candidata. E todos acataram. E existe um apoio muito forte, realmente, de homens, dizendo você tem que ser realmente o seu momento, é o momento nosso e a gente quer ser representado por você agora. E, assim, falar de mulher realmente iniciando em algum cargo relevante, assim, um cargo de decisão, é bem recente, né? Até pouco tempo, a mulher, para receber o salário dela, o marido ou o pai tinha que receber. Então, assim, a história realmente do nosso país, ela é uma história de machismo, onde não permitia as mulheres falar, né? A gente passa preconceitos, vive com preconceitos, né? Eu sou uma mulher divorciada, existem preconceitos com relação a isso. Eu fui levar um carro uma vez na oficina aqui em Arapiraca para consertar e eu fiquei lá na sala de espera, o rapaz ajeitando o carro e um senhor falou para mim, ele disse assim, seu marido não teve tempo de vir? Eu disse, não tenho marido não, eu sou divorciada. Aí ele disse, não diga isso. Entendeu? Ele não fale sobre isso. Eu disse, por quê? Mas eu falo. Se era um relacionamento que não estava me fazendo bem. É tudo isso que a gente A forma como o camarada se expressou, né? Não diga isso com mas assim, coisa. Ele na ingenuidade, o senhor, acho, do interior, falou de uma cidade mais afastada, falou sobre isso. Eu disse, mas eu digo, sim, se não estava fazendo. Não é melhor eu estar aqui bem feliz ajeitando o meu carro do que eu estar com uma pessoa na minha vida me fazendo raiva, né? E, assim, existe esse preconceito na sociedade em si. Então, assim, uma mulher não pode levar o seu carro para consertar? E onde fica esse questionamento? Uma mulher não pode assumir a cadeira da OAB, por quê? Por ser mulher? Isso não existe. A mulher não pode tomar uma decisão na vida dela, com o dinheiro dela, com as coisas dela. A gente tem que acabar com esses julgamentos, sabe? É como eu disse, nós estamos aqui preparadas para ocupar todos os espaços. Eu hoje me sinto, sim, preparada para representar a advocacia do Agreste. Eu venho numa jornada, eu tenho uma história construída dentro da advocacia, tenho uma história construída dentro da OAB. Então, as pessoas me conhecem, eu me sinto, sim, preparada para defender e lutar pelos nossos direitos. Estou aqui emprestando a minha história, a minha vida, o meu rosto, para dizer à advocacia que eu quero servir, que eu quero ter a oportunidade de fazer mais, eu quero ter a oportunidade de construir da minha forma, entendeu? Com outras opções, com outro tipo de diálogo, mas eu tenho certeza que fazendo o melhor para avançar e trazer o melhor para todos nós. Porque como advogada militante, eu sinto na pele tudo que todo advogado sente.
Eu também tenho alvarás para receber, eu também tenho os RPV que estão aguardando implantação. Eu também tenho constrangimento no banco para receber um dinheiro de um cliente. Eu passo por isso todos os dias, todos os meses. Não é diferente de um advogado homem. Eu sou só mulher. Eu tenho outras batalhas que o homem não tem. A carga, eu acho que ainda é um pouquinho maior. Mais difícil. Mas eu sinto na pele o que a advocacia sente. Eu nunca atuei no criminal, mas eu já tive a oportunidade de entrar numa delegacia e ver que não era um ambiente para mim, um ambiente saudável. Eu admiro as advogadas que fazem criminal, porque realmente é muito difícil estar num ambiente tão difícil como uma delegacia, como um presídio. Eu respeito muito os homens que têm coragem realmente de lutar, de defender, de fazer um júri, de defender uma pessoa que realmente cometeu um crime difícil. Eu tenho muito respeito pelos meus colegas advogados e advogadas. E eu estou pronta para representá-los. Eu até complementando para poder iniciar minha fala, a gente tem relatos, inclusive, Claudice, de, por exemplo, colegas advogadas criminalistas de altíssimo nível, de qualidade técnica, que quando vai até a delegacia ou até mesmo presídio para poder colher uma procuração, por algum motivo interno lá, os presos, né, os homens estão apenas de cueca. Agora imagine, uma advogada, às vezes, ou solteira ou casada, não importa, mas ir naquele ambiente, né, que já é um ambiente difícil, e quando você chegar lá, você está se deparando com uma situação praticamente de uma quase nudez, né, uma semi-nudez. Então, imagina, ela tem que estar ali concentrada, trabalhando, mas aquilo ali é uma falta de respeito com a colega advogada, né? Então, já é uma situação complicada para o preso, né? Que a gente sabe que tem uma questão de dignidade. Mas imagine também para uma questão da mulher que está ali fazendo o trabalho dela e como que ela vai exigir algo que já foi colocado. Então, a gente já ouviu relatos nesse sentido. E respondendo a sua pergunta, eu acredito que eu não estou sentindo dificuldade ou ouvindo qualquer tipo de menção pelo fato da Irene ser mulher e eu ser homem, ou pelo fato dela estar realmente numa situação de protagonismo e eu estar aqui como coadjuvante, né? Mas o que eu vejo isso, né? É assim, a narrativa, sabe? Eu sou homem, né? Eu tenho um respeito imenso, né? Por todas as mulheres, né? Nós temos mães, nós temos avós, eu tenho esposa, eu tenho 2 filhas, né? Então, a gente sabe o quanto é. Eu sei a dificuldade do ver, né? Do pouco que eu participei, né? Para poder auxiliar em casa. Mas, assim, essa narrativa é algo que me incomoda de verdade. Quando eu vejo, assim, um colega, né? Numa situação assim, olha, eu acredito na mulher e no protagonismo da mulher. E daí, se você olhar rapidamente, significa protagonismo, não está atrás, não. Pelo menos não é assim que funciona. Protagonismo é na frente. Se alguém tem um protagonismo, tem que estar à frente. E eu acredito que se o momento agora é de apoiar a mulher, faz muito tempo, nós tivemos apenas uma presidente mulher aqui em Arapiraca. E faz muito tempo. Então, se agora é o momento de acolher, de trazer o protagonismo feminino, o protagonismo da mulher advogada, protagonismo, Flaurício, é na frente. Eu quero estar aqui como base, apoiando sim a Irene nesse projeto, né? Eu sei que ela tem toda essa capacidade. Eu aqui na minha posição, veja, vou fazer 39 anos, eu estou apanhando em alguns momentos. Mas por quê? Pela minha aparência jovem. Apesar de tudo isso, eu sofro mais por uma questão de dizer sobre a minha capacidade pela minha aparência jovem do que pelo fato de eu estar hoje ladeando com uma mulher, né? Eu não me sinto menor, não me sinto inferior. Na verdade, eu acreditei tanto no projeto que foi como a doutora Inês disse. Pessoal, como que a gente poderia trazer um projeto hoje? Foi praticamente, eu vou dizer que foi unânime, porque eu não lembro de ninguém falar diferente. Não, eu acho que a vez uma mulher, a gente esperava que fosse uma mulher, tem muita coisa. Eu quero que a mãe advogada seja acolhida. Eu quero que ela saiba a importância de uma sala da família. Eu já fui no banheiro com a minha filha e não tinha uma sala de família. E daí como que eu vou entrar no banheiro feminino, né? Se eu não tenho um local. Então, quem é que vai sentir? É quem está naquele lugar. Eu até estava brincando hoje mais cedo que o lugar de fala, não quero que as pessoas entendam isso como fosse uma conversa política, não. Quando eu coloco o lugar de fala, na verdade é vivenciar aquela situação. Então, ela que vai saber a dificuldade de fazer uma audiência, que eu tenho um colega advogada, um bebê, e ela tem que amamentar, ela tem que fazer peticionamento, ela tem que protocolar, ela tem que dar atenção para o esposo. Às vezes ela tem um outro filho que também precisa de atenção. E esse suporte, quem é que vai saber, né, da dificuldade, do mais simples que tem que ter? Pelo menos um trocador, né, para poder auxiliar essa colega advogada. E a rede de apoio. Então, assim, eu acredito que o melhor lugar para dizer o que precisa ser feito é quem está. Eu não tenho como dizer isso. A Irene tem.
Coisa boa. O que representa a advocacia para a doutora Irani? A advocacia representa realmente a construção da minha vida, né? O meio pelo qual eu alcanço os meus objetivos, eu realizo os meus sonhos, eu me fortaleço, eu me realizo como profissional. Eu sou realmente apaixonada pela advocacia. Eu gosto, principalmente da advocacia previdenciária, né? É uma área que eu me encanto, eu tenho o maior prazer de estudar. Então, realmente é o meio que eu realizo os meus sonhos, os sonhos das minhas filhas, eu construo realmente os meus objetivos, que eu me apresento para o mundo como advogada. Então, a advocacia, ela tem muito significado nessa essência, né, de quem realmente eu sou. Coisa boa. Doutor Jefferson, o que representa a advocacia para o senhor? A advocacia, para mim, ela significa mudança. Mudança porque a advocacia mudou a minha vida. A advocacia me fez chegar onde eu estou querendo chegar, né? Eu ainda estou lutando por isso. A advocacia é quem hoje mantém a minha família, minha esposa, meus filhos. É a advocacia que fez eu conseguir auxiliar minha mãe e deixar ela mais próxima da gente. A advocacia, ela trouxe um respeito para a minha geração dentro da minha família, que nós sabemos a importância de ter alguém que conhece o direito. Para quando alguém vai lá, no meu caso, às vezes como já aconteceu de levar a minha avó, e eu perceber que alguém quer tolher o direito dela, e eu conhecer o direito dela como idosa, de eu saber o direito da minha esposa quando grávida, de eu saber do direito da minha esposa cansada com meu filho no colo, de eu saber o direito do meu irmão quando ele está empregado. A advocacia, para mim, é conhecimento. É algo tão amplo que você consegue perceber em vários momentos que você está em vários lugares. E você poder abraçar as pessoas e ajudar é muito importante. Então, a advocacia, para mim, é mudança. É mudar a situação do meu cliente de uma situação ruim para uma situação melhor. É mudar a situação de um colega que precisa da sua ajuda e não tem como, às vezes, pagar um advogado, né? E, por muitas vezes, a gente tem que estar ali. Então, nós podemos mudar a sociedade, nós podemos mudar a vida das pessoas. Então, mudar é a palavra que hoje me representa na advocacia. Coisa boa. Esteve aqui conosco o doutor Ventura, né? Um advogado veterano da nossa cidade, nos deu a honra de estar aqui nesta bancada, e eu falava com ele sobre a dificuldade, né? Daquele que é da classe baixa, aquele que é pobre, e galga um dia ser um advogado. E a gente batia esse papo aqui, e eu queria que os senhores externassem aí um conselho para alguém que está nos assistindo nesse momento, que galga, sonha em ser um futuro advogado, mas às vezes, pelo meio em que está, pela classe em que vive, alguém o desestimula dizendo que ele não vai conseguir, que ela não vai conseguir. Não, é para não desistir, né? A advocacia, mais do que tudo, é resiliência. Então, a gente saber que vai enfrentar dificuldades, que a gente vai cair, que a gente realmente vai ter muitos obstáculos, mas se manter persistente e continuar estudando. Eu vejo que quanto mais a gente estuda o direito, mais a gente tem a aprender e mais a gente desenvolve outras habilidades para se posicionar melhor no mercado de trabalho. Então, assim, o advogado, ele não pode desistir. Se você tem um sonho de ser advogado, advogada, você tem que continuar. Você tem que persistir. Você tem que realmente buscar alimentos ali no conhecimento para se fortalecer, né? Se alimentar cada vez mais de conhecimento para ter mais posicionamento, para avançar cada vez mais. Pois é, doutor Jefferson. Veja só, os conselhos que eu trago hoje, inicialmente chama-se persistência. A advocacia, Claudio, é persistência. A advocacia é tempo. E tempo não é com atalhos, é com construção. Então, eu ouvi, inclusive, né, um colega advogado assim, olha, ser tímido, é difícil ser tímido e ser advogado. E a gente aprende que a advocacia não é uma profissão para covardes. Mas eu escutei do nosso magistrado, em um momento que eu tive com ele, com o doutor Timés, que ele fala que a advocacia, né, o advogado tem que ser ousado. E a ousadia vai fazer toda a diferença. Seja para você pedir uma oportunidade no trabalho, em um escritório, seja em você colocar a sua cara a tapa e enfrentar a sua primeira audiência, mesmo inseguro, tem que ser ousado. Você ser ousado também quando a gente precisa passar o nosso valor e dar o nosso preço, sem medo, se vai ser contratado ou não. A ousadia,
com a persistência, a paciência do tempo, com certeza vai chegar lá. Eu digo isso porque eu fiz um planejamento. E o planejamento eu estendi no tempo, porque metas pequenas podem gerar grandes frustrações. Metas médias podem gerar aquela sensação de comodismo. Metas longas, você tem que acreditar e persistir. E daí você sabe que aos poucos você está construindo. Então, o que eu deixo hoje para todo advogado, independente de ser jovem ou não, é persista. A advocacia dá. A advocacia é bom. Advogar muda tudo. Coisa boa. Rapaz, que bate-papo bom. Dá vontade de ficar aqui a noite todinha conversando com os senhores. Como é bom conversar com pessoas inteligentes, né? Eleve muito o nível do DDI Podcast, num podcast diferente, divertido e inteligente. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente, né? Todas as pessoas que vêm aqui têm trazido as suas histórias e têm contribuído muito para este canal, contribuído muito para nossas vidas, contribuído muito para todos que fazem parte dessa grande família, a família DDI. Eu queria ouvir dos senhores, eu sempre externo aqui, uma pergunta a cada convidado que vem. Eu sei que não é fácil advogar. Eu sei que não é fácil estar na posição que os senhores estão, né? Mas existem pessoas que no decorrer da nossa vida se aproximam da gente apenas pelo que a gente pode lhes proporcionar, né? Se aproximam da gente apenas para tirar da gente o que é de melhor. E lá na frente, mesmo a gente ajudando, essas pessoas parecem que se esquecem. Como é que os senhores lidam com a ingratidão? Quando você se doa para a pessoa, quando você ajuda uma pessoa em um momento de dificuldade, você espera, né, que ela reconheça de alguma forma. Não se deve esperar, já diz o ditado, né, que a gente deve ajudar sem esperar nada em troca, mas o ser humano, ele espera que você, no mínimo, você tenha algum reconhecimento. E quando aquela pessoa ela não reflete realmente a gratidão, não reflete a que você se doou para aquele momento, você fica com um sentimento de tristeza, você fica com um sentimento ali, aquele relacionamento ele vai ficar enfraquecido. Mas a gente pode se fortalecer, a gente não deve se pegar com isso. Eu acho que não é isso que a gente tem que realmente levar em consideração quando a gente faz algum ato de bondade. É realmente esperar que o outro siga a vida dele. Porque, de alguma forma, aquele ato que você fez, aquilo que você... Aquele gesto seu, ele vai ser recompensado lá na frente. Né? Porque o universo, ele conspira para que os bons cresçam, os bons prevaleçam, para que tudo que você faça, que você constrói de bom, volte para você. Então, a maior sabedoria é você praticar o ato, ajudar a pessoa, mas você não querer realmente esperar nada daquilo, entendeu? Que de alguma forma você tem que confiar que aquilo de bom vai voltar para você. Porque as pessoas são difíceis, as pessoas são complicadas, somos seres complexos. Então, assim, a gente não sabe o que é que o outro está passando, como é que ele interpretou aquele gesto seu. E se você fosse apegar realmente no resultado da ingratidão, porque aquela pessoa foi ingrata, você também não consegue evoluir, você fica preso naquela energia. Então, acho que quando a gente percebe a ingratidão, a gente somente se afasta e deixa o universo seguir, para que a gente possa lá na frente colher aquilo que a gente plantou de bom. Coisa boa, doutor Jefferson. Eu penso da seguinte forma, sabe, Florísio? Gratidão, né, ser grato, né, é algo que deveria ser uma obrigação. Eu sou muito grato, né, e eu sou aquela pessoa que eu sou grato, mas declaro que sou grato. Né? Eu acho que isso traz um pouco da minha essência no sentido da humildade. É muito difícil, né, em certas situações, tem pessoas que alcançam alguns patamares, algumas posições, que ela não consegue mais perceber dentro da sua essência a humildade de ser grato. Então, eu sempre gosto de ser grato, de agradecer. Eu tive recentemente, conversando com um dos meus parceiros, ele esteve também muito presente, e contei um pouco da minha história com ele, e a gratidão que eu tenho com ele, imensa, né? E, assim, para mim, é algo que não tem como parar essa gratidão. Agora, uma coisa que eu vejo na ingratidão não é quando você faz algo por alguém e você espera dela o retorno. Porque é como foi colocado aqui, essa reciprocidade talvez nunca aconteça. A ingratidão, eu percebo quando é algo que quer te estancar, te prender.
Eu já tive situações que a pessoa poderia ter reconhecido tudo que eu tinha feito ou que eu fiz. Mas eu tive aquela sensação da ingratidão quando não percebe que é o seu momento de voar, é o seu momento de crescer, é o seu momento de dar o próximo passo. E eu tenho pessoas que já trabalharam comigo que chegou um momento que disse, olha, eu preciso ir daqui para cá. E eu disse, sou muito grato por você estar aqui. E suas portas continuam abertas. Agora, ingratidão é exatamente isso. É quando alguém te prende, ela te força por algo que você já fez. Se você já fez, você não deve nada. E quando a gente não deve, a gente tem que ter a liberdade. É um princípio básico. A liberdade, ela tem que ser sempre a primeira coisa, lógico, além do nosso direito à vida. Então, eu não tenho um problema com pessoas ingratas. Jamais. Mas eu consigo observar as pessoas ingratas pela forma de controle. Controle, a gente só pode ter com a televisão. As pessoas não. Coisa boa. Vocês falaram aqui sobre fé, a senhora, e o senhor falou sobre uma profecia quando teve o seu primogênito. E eu queria ouvir dos senhores, qual a sua relação, Dr. Jefferson, com Deus? Olha, Deus para mim é tudo. Deus é princípio, é base, né? Eu fui criado pela minha família mais próxima do meu pai, né, que é uma família evangélica. Então, eu tive todo esse conhecimento, escola dominical, estudei no Educandário aqui em Arapiraca. Ei, rapaz, coisa boa! Estudei no Educandário. Então, assim, eu sou arapiraquense, né? E para mim, assim, Deus, ele é o meu mover de tudo, né? Tudo eu coloco nas mãos dele. Eu sempre tento me conectar com Deus de todas as formas. Eu até sempre menciono, né? Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. E eu fico, assim, muito grato quando eu percebo que Deus vem construindo e vem cumprindo cada promessa no tempo dele. Eu entrego na mão de Deus tudo. Nas minhas orações, eu até mencionei recentemente isso com a minha avó tem 86 anos, e ela acho que já leu a Bíblia não sei quantas vezes, né? E eu falei assim, vó, eu não consigo nem pedir mais nada para Deus. Eu me sinto tão completo, eu acho que Deus ele me completa tanto que as minhas orações eu só peço pelos meus amigos, pelos meus familiares, né? E pelas pessoas que trabalham comigo. E eu vejo Deus agindo todos os dias na minha vida. Às vezes com uma pequena frase, às vezes com aquele algoritmo que joga um versículo para a gente e os próprios amigos, né? Que são mais próximos a gente, né? E Deus é amor. Deus é isso. Coisa boa, doutora Irene. Deus também para mim é tudo, né? Eu realmente acredito que sou muito abençoada por Ele. Também como Jefferson, não costumo pedir nada, só realmente gratidão, e as minhas orações realmente são para proteger a minha família, os meus amigos, as minhas filhas, e me colocar no caminho certo, com as pessoas certas. Eu sempre entrego tudo que eu vou fazer nas mãos dele. Se for da sua vontade, estou pronto, estou aqui, quero seguir. Se não for, me coloque em outro caminho, que eu também confio, entendeu? E eu sou muito abençoada, me sinto protegida e abençoada por Deus em cada caminhada. Por Deus e Nossa Senhora, né? Eu estudei no Colégio de São Francisco, então tive sim essa educação religiosa de perto, mas é uma fé que realmente me guia em tudo que eu vou fazer. Eu acredito que realmente a gente estar aqui, se colocar nas mãos de Deus, se colocar nas mãos de Nossa Senhora, a gente vai estar em boas mãos e o caminho vai ser muito mais leve. Coisa boa. Doutor Jefferson, para o senhor, o que é a vida? Nossa, a vida eu acho que é um livro com as páginas em branco e nós vamos construindo dia a dia. A vida, ela é muito bonita, ela é muito bela. Apesar de todas as dificuldades que muitas pessoas têm, eu falo muito isso com os meus filhos, provavelmente mais velho, que nós hoje estamos numa situação de privilégio. E a vida, ela tem as suas singularidades, né? Tanto para a pessoa mais humilde como para a pessoa um pouco melhor no sentido financeiro. Mas a vida, ela traz para a gente oportunidades de construir. O meu irmão, ele teve CA, né? E com 16 anos a gente descobriu isso. E minha mãe, muito guerreira, cuidou do meu irmão até os seus 19 anos, quando ele foi arrebatado. E a última foto dele no Instagram foi me parabenizando quando eu passei no meu exame de ordem. E ele coloca assim, meu irmão, você vai ser o arquiteto da sua vida.
E isso me toca até hoje, porque me moveu. Eu construo cada dia a minha vida. Com muita honra, com muita honestidade, com muita luta. Porque meu avô dizia que a pessoa pobre, humilde, só tem um nome. E a única coisa que eu preciso deixar para a minha família é um bom legado da minha vida. Doutora Irene, o que é a vida para a senhora? A vida é liberdade e felicidade. Acho que a gente tem que estar livre aqui para realizar os nossos sonhos, para caminhar com leveza, para atingir os nossos objetivos, para deixar um legado, sim, e ser feliz, sabe? Eu acho que em toda caminhada, por mais difícil que seja, a gente tem que estar nessa caminhada feliz, senão a vida não vale a pena. A gente tem que estar aproveitando cada minuto, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe até onde a gente vai, até onde as pessoas que a gente ama vai com a gente. Então, a gente tem que estar feliz aqui. Então, cada passo tem que ser pensado, planejado. Mas, no fundo, temos que buscar e alcançar a felicidade. Ser Coisa vibrante, boa. né? Coisa boa. Ser vibrante. Boa. Vamos lá. O senhor falou sobre vibrante, né? O tema, né? O slogan da campanha de vocês Sim. é OAB. Mais vibrante. Por que o mais vibrante? Para justamente isso, para a gente vibrar uma energia positiva, para a gente mostrar a advocacia que a gente precisa realmente estar unido, mas construindo algo prazeroso, algo que vai nos fortalecer, algo que vai alavancar ainda mais a nossa jornada, né, da advocacia do Agreste, militante, forte, aguerrida, pujante. A gente tem que estar imbuído desse espírito de vibração positiva, né? A gente precisa tirar essa imagem do advogado carrancudo, do advogado que fica só no escritório. A gente tem que se ver como uma comunidade. A advocacia tem que se ver como uma comunidade do Agreste, de advogados do Agreste, que está participando do projeto, que está construindo, que está dentro da OAB, que está cobrando ações. É assim que a gente quer ver a advocacia. É verdade. A gente percebeu, né, nesse caminho, né, em reuniões, em contatos, né, quando a gente trata muito, o direito é uma situação séria, né? É muito sério a advocacia. E quando a gente percebe que outras coisas estão deixando a gente um pouco mais para baixo, a gente tem que trabalhar com o psicológico. E conversando nas reuniões, a gente, quando percebeu que era possível fazer algo a mais, isso foi natural, surgiu de dentro aquela coisa, a energia, a alegria, e começamos a vibrar. E daí, quando a gente começou a vibrar, porque assim, não, agora vamos fazer algo diferente, vamos mostrar que é possível, vamos mostrar que temos como chegar lá, como alcançar, ter uma mulher protagonista, ter um jovem advogado numa cadeira de diretoria, é um momento de alegria, a gente tem que vibrar com isso. Então, a gente tem que ser vibrante. Então, vamos ser mais vibrante. Coisa boa. Quem é que faz parte da é comissão que chama, é? Da chapa. Chapa. Quem é que faz parte da chapa? 28 pessoas. 28 pessoas. 28 colegas que estão imbuídos desse projeto conosco. Mas na diretoria está eu como presidente, o Jefferson como vice, a Vanessa Magalhães como secretária-geral, o Bruno Prata como secretário adjunto e a Rafaela Canuto como tesoureira. Aí temos mais 23 colegas, entendeu? Que estão nos cargos de conselhos. Porque a gente tem um conselho aqui em Arapiraca que a gente vai poder tomar decisões específicas para a advocacia daqui. E o que é muito interessante, né? Assim, quando a gente estava construindo a chapa, a gente vai percebendo as necessidades que tem para poder montar. Então, por exemplo, hoje é necessário ter 50% de mulher. Então, imagina, a gente tem que conseguir mulheres advogadas que queiram participar, que estejam ali com a mesma força que a Irene está para ocupar os espaços. 30% racial. Então, a gente tem que colocar os colegas advogados, as colegas advogadas para preencher. Então, assim, construir a chapa de forma bem equilibrada. Uma palavra que nós usamos muito, né? Temos que fazer algo equânime, onde todo mundo possa participar, onde as divisões sejam igualitárias, até para que exista um peso e um contrapeso. Porque a partir do momento que fica algo mais pesado para um lado e menos para o outro, realmente não tem como a coisa fluir. Então, quando nós formos fazer a construção da nossa chapa, baseado nas exigências do edital, uma coisa a gente percebeu, que foi de imediato, né? Todo mundo se propôs, quis participar, né? Chegou realmente vibrando com muita energia, e nós estamos todos os dias em contato com a advocacia. Todos os dias, inclusive sábado e domingo. Então, a campanha é curta, né? É uma campanha curta, né? São 30 dias. Próximo dia 19 de novembro já é o dia que nós iremos votar. E daí é muito importante que as pessoas conheçam, né, a parte interna, a construção de como fazer isso. Então, eu estou muito feliz, estou muito grato, estou com a energia lá em cima
com esse energético maravilhoso. Aê! O Wake Energy, é isso aí, refresque, viu? O melhor energético de Alagoas, quiçá, do Brasil. Se eu tivesse uma frase para rodar o mundo no outdoor, que frase seria essa? Mas a frase que eu ia colocar é o seguinte: seja corajoso, seja audacioso, seja persistente. Boa. Doutor Ireni, se tivesse uma frase para rodar o mundo no outdoor, que frase seria essa? Essa é boa. Eu acho que é realmente tenha coragem para enfrentar o mundo e se coloque à disposição dos seus pares e daqueles que você mais ama. Coisa boa. Estamos se aproximando para o final desse episódio. Tudo que é bom dura pouco, né? Mas a gente sempre faz um bate e volta ao término de cada episódio. E eu queria ouvir do senhor, Dr. Jefferson, uma cor. Uma cor vibrante. Verde. Por quê? Verde é a minha cor preferida. E olha que eu não torço para nenhum time verde, né? Eu torço pro Asa. Aê, grande Asa de Arapiraca. Mas é uma cor que eu gosto e também eu acredito que é porque eu gosto muito do personagem do Hulk, né? Hulk, grande Hulk, Casa das Peças. Aí, ó, se você quiser levar o seu carro, né? O melhor lugar é Casa das Peças, o melhor serviço é autosservice, peças e serviços. Verde é a minha cor. Coisa boa. Uma cor, doutor Ireni. Amarelo. Amarelo, por quê? Porque era a cor preferida do meu pai. Coisa boa. Coisa boa. Como era o nome dele? Carlos Alberto. Carlos Alberto. Ele era advogado? Não. Não, ele era bancário. Está falecido desde 2017. Um time. Asa. Eu pensei que ele ia mudar. Você perguntou. Asa. Doutor Ireni, um time. Time Asa. E grande Asa de Arapiraca. Mandar um abraço para o Rogério Siqueira. Mandar um abraço também para André Chalub, né? O melhor comentarista. Eu gosto muito. O comentarista aqui dispensa comentários. Esteve aqui conosco também. Grande doutor André Chalub. É um pai, é um amigo. Me inspiro muito nesse camarada. Marcar um bate-papo 2, viu, doutor? Marcar um bate-papo 2. Doutor Jefferson, um lugar. Arapiraca. Arapiraca, boa. Doutor Ireni, um lugar. Praia. Praia. Qualquer lugar que tenha uma praia. Para relaxar, para ouvir o mar. Coisa Muito boa. bom. Eu falo Arapiraca porque, assim, eu acabei morando um tempo fora. E toda a minha luta foi para retornar para Arapiraca. Então, hoje eu vou a Maceió a necessidade. Minha esposa é maceióense, né? Mas, segundo ela, eu só quero ficar em casa. E em casa ela já passa todos os dias. Uma música que marcou a vida do senhor. Olha, uma música que eu venho... O senhor canta, não? Não, eu encanto. É boa! Se cantar, pode dar uma palhinha. Não canto, não. Apesar de ter a voz pouca. Olha, eu tô gostando muito de uma música que se chama... Nossa, ela me fugiu agora, mas é... Um trechinho, uma frasinha. Ela tá até no meu Instagram, que fala a respeito... Eu vou passar para a doutora Ineni, eu vou olhar e vou voltar para falar dela aqui, porque ela realmente é a música que tá mais próxima a mim e que eu tô ouvindo todos os dias. Boa. Viu? Doutora Ineni, uma música. Flor de Lis, de Djavan. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Música calma, você que tem a letra bonita, faz a gente refletir. Boa. E grande Djavan, né? Alagoano, né? Que conquistou o mundo aí através da arte musical. Verdade. Doutor Jefferson. Olha, veja só, tem essa música, eu tô até dando uma olhadinha aqui, dando aquela velha pescada, né? Que é Descendência. Boa. Descendência. Boa. Então, essa música é muito legal, que fala, eu me sinto muito conectado, né? Que fala assim, filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos, prosperarei. Então, é a música que eu mais venho ouvindo desde a virada do ano, quando eu fiz a foto com a minha família, com meus filhos, com a minha labrador, né? Aquela família da Comércio da Margarina. Então, descendência, porque está muito ligado ao meu propósito do meu legado e a minha contribuição. Coisa boa. Um livro. Um livro, O Poder da Persuasão. Boa. Esse livro mudou a minha advocacia
E eu comecei a perceber o que eu praticava e o que eram as técnicas. O Poder da Persuasão é um livro que eu indico para todo advogado. Boa. Doutora Irene. Essencialismo. Boa. É um livro que nos ajuda a tentar nos conectar realmente com o nosso projeto de vida e abrir mão daquilo que não faz parte, do que não é essencial. Então, é um livro que realmente traz bons ensinamentos para qualquer carreira, para qualquer área. Boa. Doutor Jefferson, considerações finais. Fique à vontade. Fique à vontade. Olha, olha só. Não, eu vou ser até breve, porque o papo foi muito bom, foi muito descontraído, né? Primeiramente, vou parabenizar a Arapiraca, né? Estamos aniversariando, centenário. É isso assim. Quero agradecer de verdade a oportunidade. Hoje, esse episódio está indo ao ar hoje no centenário. Exatamente. Centenário, dia 30 de outubro. Exatamente. E assim, agradecer, né, a oportunidade. Eu fiquei muito feliz de poder apresentar um pouco do Jefferson Ramos, né? Que muitas pessoas talvez não conheçam, né? Tiveram um contato comigo, às vezes um contato mais de brincar, de descontração, e a gente conseguiu trazer um pouco, né, da nossa intimidade, um pouco da nossa vida profissional. Agradecer a todos que sempre dá essa audiência ao DDI, que é o podcast, assim, top, assim, show de bola. Né? Bondade. É muito importante isso. E parabenizar pelo trabalho, acho que foi super bem conduzido. Quero agradecer demais, né, a Irene, de estar junto comigo nesse momento aí, nessa luta, né? Eu acredito que nós estamos numa conexão muito interessante. A gente nem combina as roupas e quando chega a palheta bate. Isso. Então, quero agradecer, né, por ela aceitar, né, esse desafio de estar à frente aí, junto comigo, com a possibilidade de trazer mudanças e crescimento para a advocacia do Agreste. Coisa boa. Doutora Irene, considerações finais. Eu quero parabenizar nossa cidade e todos os arapiraquenses, né, por esses 100 anos de história, de construção. E quero muito agradecer você, Claudísio, pelo convite, ter a oportunidade de estar aqui falando em nome da advocacia feminina, da advocacia do interior, das pessoas também me conhecerem, saber um pouco da minha história, saber da minha jornada, né, e se inspirarem também, porque eu também me inspiro com grandes mulheres aqui da nossa terra. Então, é muito importante esse espaço aqui, a gente estar aqui se abrindo, mostrando as nossas dores, mostrando as nossas alegrias. Agradeço muito a você pelo espaço e a todo mundo que fez parte disso, que está nos ouvindo, ao Jefferson também pela caminhada, pela parceria, né? A gente já tem aí uma grande vitória nessa construção dessa chapa, dessa eleição, porque a gente faz amizades verdadeiras ao longo do percurso. E eu tenho certeza que vou sair com grandes amigos, independente do resultado que venha sair das urnas, independente da escolha da advocacia. Eu já me sinto ganhadora, já me sinto vencedora. Só por estar aqui, só por ter a oportunidade de dizer que a mulher advogada tem voz, tem vez, tem espaço e tem competência para ocupar, né, esse cargo e qualquer outro que venha surgir. Coisa boa. Quero mandar aqui também um abraço para o doutor Calito, né? O Calito, que é o gente boa, meu amigo. E doutor César também, né? Isso. Grande Cezinha, doutor César Filho. São pessoas fenomenais. Meu muito obrigado aos senhores. Né? Quero aqui me comprometer a entregar a caneca do DDI. Hoje passei na Stamp Brinde, só que estava fechado no horário que eu passei e estava com a minha esposa na clínica, né? Nós estamos grávidos. E acabou que não deu para trazer a caneca, mas me comprometo. Leva lá no comitê que fala? Vou levar lá a caneca no comitê para entregar aos senhores a caneca do DDI. Viu? Meu muito obrigado, doutor Jefferson. Muito bom conversar com o senhor. Um camarada muito bom de dicção, de oratória. Né? Um cara que sabe conduzir também, né, a conversação. Doutora Irene, eu não tenho nem palavras, né? Encanta, né, irradia a sua presença no lugar, muito técnica. E é muito bom conversar com pessoas inteligentes. Por mim, eu passaria aqui a noite conversando, eleve muito o nível do DDI. Eu fiquei feliz porque eu faço coleção de canecas, né? Então eu vou ter coisa boa! E só para não faltar, no agradecimento final, a gente fica um pouco pego de surpresa, né, na questão emocional. Eu queria deixar aqui um agradecimento muito, muito especial, tá? A minha esposa, Suzane, que hoje está sendo tudo para mim. Nós estamos em reforma no escritório e ela está segurando a barra por tudo, né, com nossos filhos, e eu faço questão de elevar esse momento aí, que sem ela eu não tinha nem como aceitar participar desse desafio, né, tá sendo para mim há 17 anos, e agora acreditando em mais um projeto, e mais uma ideia, e me fortalecendo e orando todos os dias comigo.
Então, um beijo, Suzy, te amo. Coisa boa, coisa boa. E antes de finalizarmos, eu quero aqui agradecer pela vida e pela existência do grande Luiz. Luiz está ali, atrás das câmeras, mas está aniversariando no dia de hoje dessa gravação. Parabéns, Luiz. É o camarada dos cortes, né? Parabéns, que o Papai do Céu continue te abençoando. E é isso, né? DDI Podcast é uma família. DDI Podcast é um grupo de pessoas em que torcem uns pelos outros, e tem pessoas assim como os senhores aqui externam mais uma vez. Elevem muito o nível do DDI Podcast. Meu muito obrigado, doutor Jefferson. Meu muito obrigado, doutora Ireni. Papai do Céu continue abençoando vocês. Agradecer também Estúdio Kcast por ter aberto as portas, por estar nos recepcionando tão bem. A cada um que estão aqui na operação, né? O meu muito obrigado. E é isso. Valeu!